Mas vou fazer a prece, então, e depois a gente continua o nosso estudo. Então, vamos silenciar o nosso coração, nosso pensamento, Desligar o microfone. agradecendo ao Pai Maior pela vida, agradecendo pela família, pela oportunidade de conhecermos o Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, e pedir para que abençoe essa reunião do NEP, para que possamos, com esses estudos, aprimorar um pouco mais nosso conhecimento, mas que possamos aprimorar mais a nossa conduta na vida, no dia a dia, no nosso pensamento, que o nosso coração possa estar um pouco mais flexível pelas diferenças que existem na vida, possamos entender, possamos ter um novo olhar nessa existência e nesse caminho que nos leva até o Pai. Então, obrigado, Senhor, que todos aqui possamos estarmos focados nesse estudo maravilhoso que João nos trouxe através do Evangelho, e que o amor do Cristo esteja envolvido em nossos sentimentos e nosso coração. Damos por iniciado mais uma reunião do NEP Maria de Nazaré, que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, né? Eu não tive presente, mas eu pude acompanhar o estudo de vocês através da gravação. Vocês iniciaram, né, o estudo do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 12, que fala sobre as bodas de Caná da Galileia. E nós vamos voltar nesse assunto hoje e tentar esgotar esse tema, apesar de ele ser um tema muito, muito intenso, cheio de símbolo. Dá para a gente explorar bastante esses versículos, né, Ramon? E a Silvia estava presente, o Ramon também, eu assisti. Seria interessante hoje a gente fazer um resuminho da reunião anterior, porque já que nós vamos fazer a segunda parte, para a gente pegar o fio condutor novamente. Então, Silvia, Ramon, vocês que tiveram presente, você acha que vale a pena ler novamente, Ramon? É bom, né? Sim. Uhum. Nara, você está vendo bem? Sim, quer que eu leia? Puder ler para a gente? Desde o comecinho, né? Isso. As bodas de Caná da Galileia. 2:1. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. 2:2. Foram convidados também Jesus e seus discípulos para as bodas. 2:3. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para eles, não tem vinho. 2:4. Jesus lhe diz, mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. 5. Diz a mãe dele aos servidores, fazei o que ele vos disser. 6. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. 7. Jesus lhes disse, enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. No 8. E ele lhes diz, agora tirai o líquido e levai-o ao mestre de cerimônias. E eles levaram. No 9. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. 11. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
12. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali permaneceram não muitos dias. Tá tudo aí, né? Certinho, nada. Quem começa falando? Silvia? O chefe pediu para a gente fazer um resuminho aí. Mas aí, Ramon, Bom, vou falar rapidinho aqui que eu for lembrando, você me ajuda, né? Eu assisti também, depois eu posso ajudar vocês em alguma coisa que eu lembro. Perfeito. Então, a gente conversou um pouquinho sobre a questão dos milagres que o Kardec estudou na Gênesis. E aí o Kardec, lá na Gênesis, ele diz assim, não que seria impossível para Jesus transformar água em vinho, né? Ele teria meios de fazer isso sem derrogar a lei divina, mas chama atenção o fato de nenhum outro evangelista ter trazido essa passagem, e se ela foi verdadeira, ela não seria uma passagem que passaria em branco, porque realmente é um fenômeno muito ostensivo, né? Uma coisa que chama muita atenção mesmo, né? Então existiria a possibilidade dessa passagem não ter acontecido, vamos falar assim. Mas mesmo que ela não tivesse acontecido, não perderia-se o brilho do que Jesus fez, e que tem outras passagens, outros milagres, né, entre aspas, que Jesus executou, né? Outros fenômenos, melhor fenômenos que milagres, né? Que são mais patentes ainda, né? E aí o autor aqui do texto do EAD, que é o que nós estamos lendo, ele também comenta, por exemplo, que poderia ter sido... Porque esse texto do EAD, ele faz várias abordagens. Então, a primeira é essa, como se não tivesse acontecido. E depois vem as que tivesse acontecido, que é as que a gente estudaria na sequência, né? Mas, considerando essa possibilidade de não ter ocorrido, ele trabalha, por exemplo, talvez o vinho tivesse acabado e Jesus, com a sua palavra, conseguiu fazer uma lição para todo mundo ali, né? Com o seu poder de oratória, com a sua capacidade de ensinar, ele poderia ter ensinado as pessoas, né? Em relação às intenções, né? O que é mais importante, né? Se é a água, se é o vinho, e assim por diante, né? Então, poderia ter sido ali um momento em que ele aproveitou aquela situação e fez uma fala. E essa fala criou um clima tão legal na festa que foi como se tivesse transformado a água no vinho. Porque todo mundo continuou feliz, todo mundo continuou festejando, num clima de fraternidade. Então, eu achei bem interessante essa forma de ver. Outras coisas que estão me lembrando é que Jesus aproveitou esse momento para ensinar também que o evangelho precisa ser estudado em família, entre amigos, num clima de fraternidade, né? E esse clima de fraternidade, ele propicia uma maior absorção do conteúdo, maior entendimento. Achei isso também muito legal. Não sei se vocês estão lembrando de mais alguma coisa, vou dar uma olhada aqui. eu estou lembrando aqui que eu falei, assim, eu acho muito possível ter acontecido, e essa transformação, eu acho assim até natural, vindo da parte de Jesus, porque Jesus tinha a capacidade de manipular os fluidos, então ele poderia perfeitamente transformar água em vinho. Aí o que a gente não entendeu também, assim, que ficou aquela dúvida, né? Porque o vinho, ele tem álcool, né? Ele embriaga. Não é uma coisa legal, né? Então, como Jesus transformaria uma água pura, né? Tão abençoada, em um líquido alcoólico, né? Então, é essa dúvida que eu tenho, que a Neide também tem,
que a gente não consegue compreender dessa passagem. Até que eu pedi para vocês esperar um pouquinho, que daqui a pouco nós vai chegar nela, né? É. Lá no Boa Nova tem a explicação, né? Foi isso, né? É isso. Eu achei interessante, Ramon, quando vocês falaram nessa questão, né? Por que que só o Evangelho de João trouxe essa passagem, uma vez que é uma passagem tão importante? Por que que Marcos não falou, Mateus não falou, Lucas não falou, e só João que foi falar sobre essas bodas de Caná na Galileia, algo que aconteceu de tão importante, né? E eu fui dar uma analisada nisso aí, e para a gente compreender um pouquinho, é só mais uma hipótese, tá? Se vocês pensarem bem, os evangelhos de Mateus, de Lucas, né, e de Marcos são considerados os evangelhos sinóticos, que as passagens são muito parecidas, elas se repetem, umas com mais detalhes, outras com menos detalhes, totalmente diferente do evangelho de João, que é um evangelho considerado um evangelho espiritualizado. E quando a gente pega o público-alvo de cada evangelho, aí a gente vai perceber, de repente, por que que só João falou sobre essa passagem. Se você pega Marcos, o público dele são os romanos, aqueles que poderiam estar interessados na palavra do Cristo. É um evangelho super simples, super objetivo. Aí você vai para o evangelho de Mateus, é o evangelho para o público judeu, que estava interessado na mensagem, aqueles convertidos, que ainda estavam muito arraigados nas tradições. E aí, quando você chega no evangelho de Lucas, é um evangelho baseado numa palavra para os gentios, né? Que eram aqueles que eram a priori rejeitados, que após a vinda de Paulo, que eles começaram a ser aceitos, teve aquela discussão toda. Então, o público-alvo de Lucas são os gentios. E quando você pega João, 92% do evangelho dele é diferente dos evangelhos sinóticos. Então, a gente fala, essa passagem é diferente, né? Só essa passagem que está destoando, mas, na verdade, é quase o evangelho inteiro dele. 92% do evangelho está destoando. Por quê? João foi o único que sobreviveu até o final, na velhice, né? O único que teve uma morte natural. E com isso, ele teve uma vivência muito maior sobre o Cristo, né? Aqui nas paisagens da Terra. E o evangelho dele foi escrito para quem? Para aqueles cristãos que já tinham sido convertidos. Eles acham que esse evangelho dele foi escrito do ano 60 ao ano 100 depois de Cristo. Então, vocês imaginam, já tinham se passado aí muito tempo, e esses cristãos que já eram convertidos, já existiam várias comunidades, eles já estavam mais conscientes do que realmente era a mensagem do Cristo. Então, foi o momento ideal para João trazer à baila essa passagem que, às vezes, naquele momento, os romanos não podiam compreender, os judeus não podiam compreender, os gentios não poderiam compreender. Mas os cristãos um pouco mais vividos, experimentados, já estavam um pouco mais conscientes para aprender essa lição. Então, essa é a leitura uma das leituras que eu faço, né, do motivo de apenas João ter escrito sobre essa passagem. Outra coisa que eu pesquisei também que fala é que, de repente, Jesus nem esteve nessa festa de casamento, que isso poderia ser apenas uma parábola que ele contou, e que essa parábola foi sendo passada e tomou uma característica de como se tivesse realmente acontecido. Essa é uma outra terceira opção, porque vocês falaram da primeira opção, que seria a opção da festa ter acontecido, essa é a que a gente trabalha. A segunda, que Jesus apenas parou a festa e fez toda uma explicação óbvia, né, sobre o significado da água, do vinho. E essa terceira opção, que seria uma parábola, que foi sendo contada e tomou características de ser real.
Mas eu gosto de ficar com a primeira versão, de que realmente aconteceu. Porque traz tanto ensinamento para a gente, e vocês já iniciaram aí sobre um aspecto, né, de Jesus seria o noivo, e que esse noivado, esse casamento, seria com o planeta Terra, né? Seriam com... Até desculpe interromper, é que na semana passada faltou comentar isso, né? É uma possível interpretação da parábola do festim de bodas, de Jesus sendo noivo, né? E aí, extrapolando esse conceito para cá, a gente poderia fazer isso, né? Desculpa. Mas acho que vocês chegaram a fazer algum comentáriozinho, assim, mais breve, vocês chegaram a falar sobre isso. Não, é que eu lembrei depois que eu não falei isso, né? Não linkei com a parábola do Tá. festim de bodas. Tanto que a Silvia me perguntou, peraí, mas era Jesus que estava casando? Ela perguntou, eu falei, nossa, eu precisava ter explicado melhor. Por isso que eu estou te interrompendo. Mas Viu? você comentou, sim, Ramon. Você fez um breve comentário. Fez. E até a Lúcia falou, né? Nós ainda estamos no noivado. Na verdade, nós não falamos sim ainda, né? Não falamos sim para Jesus para estabelecer esse casamento. Esse casamento vai acontecer quando realmente a gente fazer a vontade de Deus, personificado ali naquele momento em Jesus e Maria. Porque Maria estava totalmente consciente naquele momento, em consonância com a vontade divina. Porque ela fala, né, para Jesus, né? Ó, vai lá e transforma. Estão sem vinho. Ela só fala assim, ó, eles estão sem vinho. Não fala mais nada, eles estão sem vinho. Mãe, mas não chegou a minha hora. Aí ela falou, façam tudo que ele vos pedir. Entendeu? Ela nem fala para ele, transforma a água em vinho, ó. Eles estão sem vinho. Dá um jeito, né? Tipo assim. Mas era isso, era essa visão que eu tive também do motivo de João ter, só apenas ele ter colocado isso no Evangelho, né? Mas se vocês quiserem continuar a leitura, ou se quiser também dar seguimento, Ramon, nos próprios capítulos. Eu não sei se alguém quer comentar, eu posso compartilhar que a gente segue a leitura aqui. Que a gente vai lendo e comentando, né? Pode ser? Pode, claro. Quer falar alguma coisa? Nada, tá quietinho, hein? Estou aprendendo, mas vai continuar com esse texto ainda, né? Que você falou que tem coisa que não foi falada. Vamos sim. Tá bom. Então, você quer ler para a gente, Nara? Aproveitando. Tá dando para ler? Dando para ver aí? É a hora que começa o vinho? Isso. O vinho era uma bebida que fazia parte da cultura judaica e da maioria dos povos da antiguidade, assim como nos tempos contemporâneos. O que causa espanto na narrativa evangélica, porém, não foi o anúncio de Maria de que o vinho acabara, mas a forma como Jesus lhe respondeu, segundo os registros de João. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Analisada esta citação, exclusivamente na letra, entendem muitos, inclusive alguns espíritas, que Jesus teria destratado a sua mãe. Kai Bar Schutel emite a seguinte opinião. Eu vou lendo, se precisar, vocês me mandem eu parar, viu? Entretanto, não cremos que a troca de palavras entre Jesus e sua extremosa mãe fosse tal como se acha registrada na versão evangélica. Sabemos perfeitamente quanto as traduções deformam e desnaturam as narrativas. E quando pensamos que os evangelhos passaram por várias traduções, a juízo dos tradutores, inscientes as mais das vezes do pensamento íntimo dos seus autores, mais nos convencemos de que as escrituras não podem mesmo ser estudadas de relance, nem tomadas ao pé da letra.
Quantas vezes deixamos de encontrar num idioma uma palavra que exprime exatamente o que outra exprime em outro idioma? Jesus não usou de aspereza com sua mãe. Pelo contrário, a troca de ideias entre ambos não podia realizar-se sem a máxima cordialidade e respeito. A segunda resposta de Jesus a Maria, ainda não é chegada a minha hora, pode ser uma alusão que Jesus fez à hora de transformação espiritual que iria ocorrer-lhe, hora que seria marcada por testemunhos sacrificiais, em razão do processo de total doação à humanidade que tutelava e tutela. Atestamos que no breve diálogo ocorrido entre Jesus e sua mãe, estabeleceu-se perfeita sintonia entre ambos. A mãe intercede junto ao filho, que tem poder superior. O filho argumenta e esclarece, mas há um influxo de sentimentos elevados e sublimes. Na esteira do amor legítimo, acontece perfeito entendimento. Maria, então, dirige-se aos empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso aí. Dá uma comentada aí, né? O que vocês acham? Maria, naquela época, já tinha noção do poder de Jesus, né? Verdade. Essa passagem deixa isso claro, né? Porque às Eu vezes a gente penso, estuda dizendo que ela não tinha noção, né? Pode falar? eu acho que ela tinha sempre, Silvia, porque naquele momento que nós estudamos que Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, naquele momento ela teve revelações ali, porque foi dito a ela, foi dito a eles. Depois, aos 12 anos, nos relatos que a gente tem, ela fala com ele, e ela viu que ele discutia com os doutores. Então, a competência de Jesus, eu acredito assim, que para ela era claro. Mas como não temos citações sobre a postura dela com relação a tudo isso, nós não temos essas informações. Mas, e a gente, quando falou aqui vamos dizer assim, do papel de Maria, isso fica claro. Ela não foi tão, vamos dizer assim, reverenciada, talvez, porque fala que isso foi depois e tudo, talvez pela própria cultura e o papel da mulher naquela cultura. Mas tudo que a gente já estudou aqui demonstra claramente o papel dela, assim, grandioso, o papel grandioso de Maria, né? na postura dela. E se não houve uma citação, talvez por conta da cultura, ou talvez porque não valorizassem a opinião dela, né? nas descrições e nos relatos. Agora, quanto ao... eu acho assim, ela era ciente, inclusive da tarefa dele, porque ele não escondia, ele falava, né? Tem algumas citações do irmão X, quando ele fala, não, eu vou para a oficina do meu pai, né? Quando ele conta uma historieta lá, o irmão X e tal. Então, ela via que Jesus tinha uma sabedoria e que era incomum, e aquilo era muito claro para ela. E talvez, agora falando por mim, gente, interiormente, ela tinha noção da missão a que ela veio. E Jesus fazia parte dessa missão. Então, não era uma coisa que, talvez intuitivamente, ela estava entendendo tudo como certo. Bom, esse é um ponto. Eu queria falar o seguinte, como Hernani, eu acho que o fato se deu, eu acho. Primeiro, porque... por que Jesus falou aquilo ainda não é meu momento?
porque Jesus era muito sereno com a sua tarefa. Ele esperou a data certa, ele, né, ele sabia, vamos dizer, manipular ou sabia realizar com sabedoria tudo aquilo que era para ele a vontade do Pai. Tanto que ele teve a idade propícia para começar o seu mandato, a sua tarefa, né? E quando ele fala aquilo, esse negócio de falar, Jesus foi ríspido, isso aí acho que é até bobagem, porque acho que não houve nada disso. Mas eu falo assim, quando ele fala, ainda não é minha hora, porque ali entende-se que ele já tinha escolhido os discípulos, porque cita que estava ele, a família e os discípulos. E aquela passagem que ele vai, chama o André, chama o João, escolheu os discípulos para ajudá-lo nesse ministério, ali já tinha acontecido. Mas é porque eu acredito assim, ele ia começar pregando, né? E ali foi um fato, talvez por isso ele tenha feito essa citação. Foi um fato meio assim, vamos dizer, obrigatório ali, quando ela pede, né, sua mãe, que ele não queria ainda começar. Agora, eu falo assim que eu não gosto muito dessas interpretações de que Jesus era casado com a terra, não sei o quê. Eu não gosto desses, não. Eu não gosto, eu até peço, é uma opinião. Então, eu acho que houve, e eu acho que ali, porque, gente, o vinho, ele é uma bebida, eu acho que nós não temos que falar nada que é ruim, o vinho. Eu acho que não. O vinho está presente na cultura de todos os povos desde a antiguidade. Então, o vinho é uma bebida maravilhosa. O vinho, nós temos pesquisas hoje que a procyanidina do vinho, ela faz super bem para os problemas vasculares, para o coração. Eu tenho um médico que ele mandou eu tomar um cálice de vinho toda manhã, porque eu estava reclamando de umas coisas, ele falou assim, olha, me mostrou as pesquisas, falou, olha, em tais regiões foram pesquisadas mais de 20 anos, por que as pessoas não tinham nada de problema cardíaco? Foram ver, é a procyanidina da uva, que as pessoas tomavam vinho. Então, eu acho que o vinho em si, não tem nada de ruim. Vocês estavam discutindo assim, mas é uma bebida alcoólica. O problema, Kardec pergunta lá, numa questão, não sei número não, ele pergunta assim, por que Deus coloca tantas tentações às coisas terrenas? O Espírito responde, para o homem desenvolver a razão. Então, se o vinho é uma coisa tão boa, mas ele tem o teor alcoólico, que é da própria natureza dele, o que é que nós temos que aprender? Nós temos que ter disciplina para aprender a beber. O médico não mandou eu beber um cálice toda manhã, na hora do almoço, ele falou, todos os dias. Ele falou, olha, Nara, se você não quer ficar tomando remédios, remédio, vocês começam a dar remédio demais, porque eu tenho varizes. Ele falou assim, por que você não toma um cálice, médico homeopata, um cálice de vinho tinto todos os dias? Ele falou, existe pesquisa sobre isso e tal. Então, o problema nem não é apesar que eles citam ali, quando as pessoas já estavam embriagadas, você daria outro vinho. Eles usam esse termo, né? Quer dizer, que embriaga. Agora, eu acho que o problema nem não é o vinho, eu acho que o problema é a gente não saber usar todos esses recursos maravilhosos da natureza. Porque na natureza, gente, tem de tudo. Tem comidas maravilhosas, tem coisas boas, tem bebida, tem... O que a gente precisa saber? É saber usar. Então, a disciplina não está nas coisas, está em nós mesmos. Então, assim, sob esse ponto, então, eu acho que foi isso. Agora, o sentido espiritual, agora eu vou deixar, eu fico falando muito, deixar os outros só para a gente ver o sentido espiritual dessa transformação em vinho, né? Aí tem outro. Continuar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar um negocinho.
muitas pessoas atribuem nessa passagem que a gente leu agora, até o texto fala aí, que Jesus teria destratado, né, a mãe dele. Mulher, o que queres de mim, né? Mas aí fala, a cultura, as interpretações de cada tempo são diferentes, né? De repente, naquele momento, falar mulher era uma coisa normal, né? Você não vai falar para sua mãe, mulher, hoje em dia é uma coisa meio grossa, né? Mas naquela época, de repente, era normal você falar desse jeito com sua mãe, e de repente ele falou de uma forma carinhosa. E com o tempo, as traduções também, vai passando de uma tradução para outra, às vezes fica um sentido muito seco, muito duro. Mas nós sabemos, pela evolução de Jesus, ele não teria destratado a mãe dele de jeito nenhum. Falou com total amorosidade. Mas uma coisa é certa, Maria, ela já estava lá, porque fala assim, ó, no texto, ó, a mãe estava lá, a mãe de Jesus, né? E foram convidados também Jesus e seus discípulos. Então, tudo leva a crer que Maria era uma pessoa muito íntima daquela família que estava ali. E ela estava assim, como se fosse uma organizadora da família, que estava muito imbuída naquela festa. Ela falou: não, pode deixar comigo, que o que acontecer por fora eu vou tomar conta. Né? E ela também, por todos os acontecimentos que já haviam passado na vida dela, desde a anunciação até naquele momento com Jesus, ela já sabia muito, muito da sua missão e da missão do filho dela. Tanto que, se vocês pegarem lá no comecinho, quando a gente estudou a anunciação, tem uma palavra interessante que fala assim, ó, está em Lucas 1,36, fala assim, ó, eis aqui a servidora do Senhor, eu desejo que se faça em mim conforme a sua palavra. Ou seja, desde o início, ela já aceitou essa incumbência. Ela falou para o pai, ó, faça-se em mim a sua vontade. E naquele momento, em que tudo estava ali parecendo um caos, tinha acabado o vinho, algo que trazia alegria, né, para a festa, ela teve a sensibilidade, a intuição, a consonância com a vontade divina para falar para o filho dela. Falou: filho, ó, acabou o vinho. Então, ela estava totalmente sintonizada com a realidade daquele momento e com a necessidade que fazia ali aquele momento, né? A necessidade de continuar aquela festa. Então, eu percebo isso, né? Que aquele momento foi um momento muito especial. E eu concordo com a Nara, quando ela fala a respeito do vinho. Se a gente pegar na nossa vida, em várias outras coisas, se a gente tiver um equilíbrio, o equilíbrio é que manda. Igual nós estamos falando aqui por um canal, que canal que é? A internet. Nós estamos usando a internet para quê? Para estudar sobre espiritismo, para estudar sobre o evangelho. E quantas pessoas nesse mesmo momento estão utilizando a internet para fazer outras coisas? Então, foi o que a Nara disse. Se você usa de algo natural, de forma cadenciada, que aquilo ali pode te trazer um benefício. Mas se você usa o vinho de forma exagerada, para embriaguez, aquilo ali vai te trazer consequências contrárias. Hoje a gente vê o estudo lá sobre a maconha, sobre eu esqueci o princípio ativo lá da maconha, que ele usado o óleo em fórmulas muito baixas, ele trata Alzheimer, ele trata pessoas com problema de autismo. Então, a gente percebe que na natureza, muitas coisas podem ser usadas para o lado errado, mas também, na medida certa, pode ser usado para o bem. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Sem fazer apologia, né, gente? A embriaguez, a uso de droga, essas coisas todas. A gente está falando aqui numa superponderação. Mas aí eu quero ver meus amigos aí falar também, né? O Iris, o Mauro, a Silvia, o Ramon até. Então, eu queria fazer uma observação que eu vejo até o vinho, por exemplo, até como um alimento. Qualquer alimento que você não souber fazer a utilidade dele, você pode se complicar. Eu não me lembro mais onde que eu li, de uma pessoa desencarnou
aí a pessoa, e foi cobrado dele o suicídio, foi classificado como suicida por excesso de alimentação, não é só por outro tipo de coisa. Então, o próprio alimento, se a gente não souber usar, não tiver disciplina com ele, ele é nocivo, principalmente nos dias de hoje. A gente está vendo tantas pessoas com excesso aí de obesidade, por isso, então é uma coisa que é complicada. Agora, quando a gente fala dessa situação de Maria, que a Maria sabia de tudo, da existência de Cristo, da força dele, eu acho que desde do preparo, eu lembro daquela aula, acho que é o Luiz, lá de Uberaba, que falou com a gente quando falou desde lá do começo, não é? Então, tanto ela quanto o José estavam sendo preparados, eu acho que eles estavam, pelo meu entendimento, já sabiam do que ia vir, da existência do poder de Cristo nessa situação. Então, eu acho que cada pessoa que veio, até os discípulos que foram escolhidos, não foi por acaso. Eu acredito que veio, foi tudo um preparo, em cima de tudo. Ele não chegou simplesmente, viu um pescador aí e falou, vou chamar ele lá. Eu acho que a própria espiritualidade induziu ele a chamar aquelas pessoas. Não estou dizendo, não acho que eu estou certo nisso, eu estou emitindo uma opinião, e se eu estiver errado, eu queria até aprender. Vocês fazem diferente para eu aprender também. Eu só coloquei essa forma de pensar para vocês me corrigir onde eu estiver errado. Né? Fala aí, Ramon. Não, é para a gente continuar. Eu acho tão bonito o Cabachuta fala, né, se a gente considerar que não houve, que ninguém ocultou a continuidade da fala, então entre a hora que Jesus fala, que queres de mim, mulher, né? Aí ela não fala nada, só olha nos olhos dele e fala, faz tudo que ele pediu para vocês fazer, né? É bonito, né? Se realmente não ocultou-se nenhuma fala a mais, é uma conexão tão linda entre os dois, que se tivesse tido um distrato, né? Tipo assim, não aconteceria, né? Então, achei isso demais também. Foi de alma para alma, né? De alma para alma, exatamente. E achei interessante que o Iris falou aí, né? Ele veio complementar sobre essa questão dos exageros. Legal, Iris, eu concordo plenamente com você. Tudo que for usado aí de forma errada vai trazer consequências negativas. Tem que ter ponderação mesmo. Exatamente. Até o evangelho, se a gente fizer isso, ele não vai fazer bem para a gente. É. Quem que vai ler, né, para nós aí? Eu posso ler. Estou enxergando bem aqui. Então vamos. O evangelho é roteiro aqui? Isso. O evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Isso. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto eles vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Eu acho que cabe um comentário.
Já cortei aqui. Legal, pessoal. Não vou nem comentar porque falei demais. Tem muita coisa linda aí. Posso falar? Vocês ficam caladinhos, eu fico aproveitando, gente. Nós estamos aproveitando você. É o contrário. Não, então, a colocação que ele fez aí ficou lindíssima. Eu acho assim, a gente começar a comparar, não, é Jesus casando com a terra, não, sim, mas o significado simbólico ali ficou muito bonito quando ele descreve. Agora, eu fiquei pensando, assim, nem não é discordando e concordando com tudo ali, que achei lindíssima essa colocação, porque ali fala em esperança, fala em compromisso e tudo, que é o que o Cristo espera de nós. E aquela frase, vamos dizer, amarrando tudo, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, se nós queremos a alegria daquela festa, a sintonia com Cristo, vamos dizer, aquela proposta de crescimento diante de tudo o que estava acontecendo ali, na chegada da sua revelação para nós vamos conseguir se nós tivermos plena sintonia com ele. Né? Assim como ele falou, eu faço a vontade do meu Pai. Né? Nós temos que seguir Jesus para conseguirmos atingir esse patamar de sintonia com ele primeiro, porque a gente é ainda muito imperfeito, para um dia nós termos a mesma sintonia que ele tem com o Pai. Agora, o significado para mim dessa transformação, assim, o que eu tirei na minha ideia aqui das coisas que eu já li? Eu acho assim, que quando ele transforma água em vinho, tem esse transformar, gente, tem a ver com tudo na vida da gente. Então, a transformação deve estar presente na nossa vida. Enquanto a gente não resolver se modificar, não resolver se transformar intimamente, tomar uma decisão séria sobre a nossa própria postura na vida, nós ainda vamos ficando para trás. Então, essa transformação de água em vinho, eu penso que é um simbolismo bem assim profundo, no sentido, quando fala, e aí todos viram que a água tinha se transformado em vinho. Então, é um chamamento para nós, assim, nós precisamos nos transformar para ser essa bebida pura que todos vão apreciar. Eu vi um pouquinho nesse sentido, viu? Muito bom. Vamos seguir, né? Não, vamos comentar mais. Porque é muito bonito quando fala isso aí, apesar da Nara falar aí, né, que às vezes o simbolismo fica muito superficial, mas eu acho muito, muito interessante quando fala aí dessa união, né, que Jesus seria o noivo e a terra, né, simbolicamente seria isso, esse noivado seria a união de Jesus com a terra. Por quê? Porque ele é o arquiteto de tudo isso, né? Ele é aquele que está por trás de tudo que existe. E o que ele quer? O que ele quer é essa perfeita união. Então, essa passagem, ela nos mostra que nós precisamos nos esforçar para chegar nessa perfeita união com os propósitos divinos. E está bem claro que nós estamos distantes, né, disso aí. Mas tem um momento que fala assim, em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria responde, fazei tudo quanto eles vos disser. Então, se você pega o vinho como sinônimo de alegria, né, que é o sinônimo principal dele, no dia a dia, gente, nem todos os momentos a gente consegue ter essa alegria. Nesse mundo que a gente vive, de tanta desigualdade,
de tantos altos e baixos na nossa vida emocional, no nosso relacionamento, na nossa vida profissional. De repente, a gente não consegue manter esse bom humor, essa alegria que simboliza o vinho, né? Então, as nossas esperanças, muitas vezes, vai para o ralo. Aí um amigo chega, e a gente pode colocar como se fosse Maria, porque a gente está sabendo que aquele amigo está sendo intuído pela espiritualidade, e coloca a mão no nosso ombro e fala assim, não, eu estou aqui para fazer, para te ajudar, para fazer o que você precisar. Então, eu acho muito interessante isso, né? Esse exemplo aqui, quando Maria chega e fala assim, fazei tudo o quanto ele vos disser. Por quê? Porque além de dela tá sendo inspirada por Deus naquele momento, ela também está inspirando os outros. Ela está falando para os serventes ali, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Se ele pedir para vocês trazer tantos litros d'água, traz. Se for tantas talhas, traz. Então, é uma passagem muito bonita. Achei esse comentário lindo demais. Para mim, faz muito sentido. A descrição do Ilkay Bar Schutter, né? Ficou lindíssima, ficou lindíssima. Gostei muito também. Zé Mauro, quer comentar alguma coisa? A própria Silvia? Eu estou aprendendo. É super interessante, né? Ver, né, como que um texto, né, tem tanto jeito da gente ver, observar, comentar, né, tanto significado, né, uma parte, entre aspas, né, pequena do Evangelho do Mestre. Agora, o que nós podemos tirar disso tudo, né? O que nós podemos fazer com esse aprendizado? Igual a Nara falou, é a transformação, né? É nos transformar. É muito interessante a gente conscientizar disso. Tem uma passagem do Emmanuel, não sei se eu até procurei aqui, não sei se é no Vinha de Luz, que fala sobre filhos e servos. E ele faz uma diferença entre filhos e servos, né? Que nós somos todos servos. Porque o servo é aquele que cumpre o seu dever ali. Mas o filho é o que faz a vontade do pai. Então, essa perfeita união vai acontecer quando todos nós nos tornarmos filhos. Porque até o presente momento nós estamos fazendo o que é conveniente à nossa sobrevivência. Às vezes nós nos esforçamos para ser um pouquinho de filhos, mas voltamos a ser servos. Mas quando todos nós nos conscientizarmos que o caminho é o caminho de ser filho, né, de receber a herança realmente do pai, aí essa união vai estar perfeita. E essa é a nossa esperança, né? Ramon, se quiser seguir. Tô parecendo aquelas vaquinhas de presépio. Tá bom. Ele vai pegar a outra passagem, né? Vai falar mais da transformação mesmo. Acho que é um pouco para cima, não é, Ramon? Eu vou pular esse pedacinho, porque é só o texto do Evangelho mesmo, entendeu? Ah, sim, sim. Tá bom? Temos atualmente muitas informações a respeito da transmutação de elementos. Para a física e a química, transmutação é a conversão de um elemento químico em outro. Entretanto, desde os tempos imemoriais, há relatos sobre o assunto. A alquimia acreditava ser possível a transmutação através de reações químicas, principalmente a partir do momento que se percebeu que a densidade do ouro e do chumbo eram muito semelhantes. Os alquimistas tentaram transmutar os metais inferiores em ouro. A partir da descoberta do átomo, considerado a menor porção que existe e que pode ser reduzida a um único elemento químico, mantendo-se as suas propriedades fisioquímicas elementares. Longo período de tempo foi necessário para que o homem tivesse domínio
do processo. A transmutação tem como princípio a fissão nuclear dos átomos que se transformam em novos elementos de números atômicos inferiores, até que os seus núcleos se tornem estáveis, geralmente adquirindo a estabilidade do chumbo. Há produção de radioatividade durante a fissão atômica. A transmutação pode também ser entendida no sentido espiritual, ou seja, a mudança de um estado inferior para o estado espiritualmente superior. À luz do entendimento científico atual, podemos afirmar que a transformação da água em vinho foi um processo de transmutação. Percebemos que essa transformação ocorreu perante a circunstância de existir a água usada nas purificações dos rituais judaicos. Deveria ser uma água mais pura, livre de impurezas. O mestre teria agido atuando diretamente nas moléculas de água. O espírito Humberto de Campos nos transmite preciosos ensinamentos a respeito do significado da transmutação realizada por Jesus, a qual teve um propósito maior, de natureza espiritual, tão natural que, além de ter sido captado apenas por João Evangelista, possivelmente não tenha causado impacto aos circunstantes. Acompanhemos atentamente o diálogo que se segue ocorrido entre o mestre e o apóstolo Pedro. Já vai fazer diálogo ou vai comentar primeiro, Ramon? Se alguém quiser comentar alguma coisinha, é bom que eu já vou ajudando aqui. Fique à vontade, pessoal, falando aí dessa questão da transformação da água propriamente dita, né? Da água em vinho. Fique à vontade. Gente, quando eu fui ao Peru, eu acho que eu já contei isso para vocês, né? As construções lá, até hoje, eles afirmam, né, e a gente também, que não são explicadas como aconteceram. Por exemplo, ela tem 11 catedrais, construídas sem nenhum cimento, sem nenhuma ligação de construção, só pedras sobre pedras superpostas de uma forma igual um quebra-cabeça. Essa tem um formato que segura a outra vem e encaixa dentro daquela. Esse é um exemplo de muitas coisas, quem já foi ao Peru sabe, porque conhece a história lá, né, dos Incas. Então, o que o guia turístico falou? Ele falou assim: até hoje nós não temos explicações, porque essas rochas que estão na cidade de Cusco, nestas catedrais, que seria a capital, né, de toda aquela região, a cidade de Cusco, que tem essas catedrais, 11, então não é uma, é 11, enormes, né? E essas catedrais, as pedras, têm uma largura de talvez 60 centímetros, estou pondo a mão aqui, mas vocês não veem, mais ou menos 60 centímetros, cada parede. Aí ele fez uma afirmativa assim: o maior mistério para nós é que a rocha dessas pedras, que foram cortadas assim, perfeitamente, de uma forma correta para encaixar, para construir, fazer a parede, tal, elas só existem porque elas são retiradas dos Andes. Quem já viu a Cordilheira dos Andes, ela não tem vegetação, gente. Ela é uma cordilheira rochosa. A gente vê de cima do avião, ela não tem planta. Ela em algum lugar tem, mas a maioria é rochosa. É como se fosse pedras de ferro, igual a gente vê nessas coisas de ferro, né? Que tem aquelas pedronas. Não tem vegetação. É pedra. E aquelas pedras que tem nas catedrais só são encontradas a 700 quilômetros de distância da cidade de Cusco. Quer dizer, como é que levaram essas pedras? Como é que cortaram essas pedras? 3.000 anos, a data avaliada, 3 a 4.000 anos antes de Cristo.
Bom, o que eu quero chegar? Quando fala ali, né, das capacidades hoje, da física, da química, com relação aos elementos que nós aprendemos hoje, a ciência aprendeu a mudar, a combinar, a fazer outras coisas, a descobrir hoje o controle remoto e tudo que a gente não tinha. Quer dizer, não faz nada. Você está vendo o que está fazendo o portão abrir? Ele abriu sozinho. Você acionou o controle, que a gente afirma, são as descobertas da ciência de elementos que eram desconhecidos naquela época de Jesus. Mas Jesus já tinha o poder sobre tudo isso. Então, ele manipulava. Então, acho que o que ele quis dizer aí nesse texto, o autor, é no sentido assim, que toda essa todo esse fato, tudo está tudo de acordo com as leis da natureza. Não tinha ali nenhum milagre, não tinha. Agora é lógico, gente, na condição ainda de todos nós espíritos, estava assim, para nós era completamente desconhecido, né? Nós éramos muito inferiores e tudo mais. Mas eu acho que as descobertas vão mostrando essa beleza. E nós, hoje, analisando tudo isso, nós temos que pensar em significado espiritual das coisas. E não só, lógico, o conhecimento, igual ele falou, hoje, né, falar da fissão nuclear, tudo, são coisas que a gente está aprendendo com a evolução do pensamento humano, né? Mas são coisas que vão ser naturais daqui a um tempo, até para nós, assim, pobres mortais, não é? Acho que sim. É isso aí. E mais forte a parte, né, que a gente simboliza a nossa transformação, né? Sair do pequenininho e ir crescendo, né? Sabe que também uma coisa que eu vi, Ramon, que eu não sabia? Aquelas talhas que eram usadas, elas eram usadas na purificação dos rituais judaicos. Então, por que que Jesus pede 6 talhas? 6 era o número da imperfeição. Para o judeu, 6 significa imperfeição. Então, Jesus vem e ele pede que encha essas talhas até em cima, até na boca mesmo. E cada talha dessa representa uma impureza que nós temos que superar. Então, tem a impureza da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Simbolicamente, Jesus, naquele momento, dá a entender, né, de forma simbólica, que ele está vencendo todas aquelas imperfeições que a humanidade tem e ele está purificando aquelas imperfeições. E por que que ele pede para encher até na boca? Porque para Deus não existe mesquinharia, não existe nada que seja supérfluo, tudo em abundância. Então, muitas vezes a gente vive, né, reclamando que as coisas não acontecem para a gente, que nós não temos isso ou aquilo, mas se a gente pegar na nossa vida, a vida não nos cobra nada. O ar que a gente respira é em abundância. A água, né, apesar da gente estar extrapolando aí o uso da água, mas se você pegar no planeta, é abundante. Os alimentos também, a gente sabe que os alimentos que a Terra possui, eles alimentam todo mundo com sobra. É que a gente desperdiça. Então, tudo que Deus faz é com abundância. Jesus, naquele momento, transmutou 6 talhas de água em vinho, que deu para todo mundo ali e sobrou. Então, eu achei muito interessante essa alegoria, essa simbologia, eu estava lendo sobre isso, e quis trazer para vocês também. Aquelas 6 talhas, eles dizem que comportavam mais ou menos 700 litros de vinho, era muita coisa. E mais legal, né, Hernani? Ele pegou a água, eu também pensei assim, como se fosse a Torá.
Ele pegou a primeira revelação e fez uma interpretação, uma aplicação dela, e encheu ela de amor, vamos falar assim, e aí entregou o evangelho para a gente. Legal. Não tinha pensado nisso. A hora que ele fala lá que aquela água, você vê que lá comenta isso, né? Nesse texto que a gente leu, que aquela água era cheia de água pura, né? Era uma água puríssima, porque era usada nos rituais judaicos para eles se limparem, né? Então, só que a gente estava tornando ela impura, né? Porque a gente estava deturpando tudo, fanatizando. Um pouco até do que a gente está fazendo até hoje, né? Muito bonito. Agora vem a parte do Pedro. Não sei se alguém quer comentar mais. Aí vamos conversar sobre as dúvidas da Silvia, né? Que o Pedro explica isso. Deixa ela ler, então. Você consegue, Silvia? Da outra vez estava com alguma dificuldade. Se você conseguir, é muito bom. Abre seu microfone, Silvio. Eu não consigo ler assim no computador. E fica as imagens tampando o texto. É só você clicar nelas para o outro lado que elas vão para cima, para baixo, nas janelinhas. Não é mesmo. Tá dando para vocês verem aí? Tá sim. Então, vou tentar ler. Se eu estiver lendo muito mal, vocês me falam. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Senhor, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar. Perdi, amor. Aqui. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro,
ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sons. Me senti o próprio Pedro, com a mesma dúvida. Você conseguiu da resposta que Jesus deu para ele, você conseguiu entender, assim, se você quiser dividir com a gente? Sinceramente, não está bem explicado na minha cabeça, não. Acho que eu preciso ler mais, estudar mais sobre isso para poder entender melhor. Porque a passagem em si, o texto, é bem compreensível, né? Mas, assim, falta alguma coisa para eu poder aceitar essa explicação, sabe? Porque é como se, para mim, a água é mais pura e mais importante do que o vinho. Entre a água e o vinho, a água é melhor para mim, sabe? Então, algumas coisas assim eu não consigo entender nessa passagem, mas ali está claro. Falta um pouco de estudo da minha parte, eu acho. Vou fazer algumas falas aí, se vocês quiserem, depois podem complementar. A primeira coisa que me marcou muito, eu fiquei um tempão, Silvia, igual você aí, pensando. Ah, mas tá errado. Não. Tá, tá esquisito. Mas a primeira resposta que ele dá, muito marcante, é falar assim, conhece a alegria de servir a um amigo? Né? Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando, assim. Porque você pensa, a festa de casamento da gente é bom, pelo menos, se não for uma vez só, é poucas vezes, né? Vamos falar, ninguém vai ficar casando a vida inteira. Né? São momentos muito especiais. E se você tem ele marcado por uma frustração muito grande, aquilo ali segue a vida toda, né? Eu tive a experiência de participar do casamento de um amigo, que eles ficaram muito chateados com algumas coisas que aconteceram na festa deles. E aquilo prevalece até hoje. Já vai aí uns 20 anos, né? E mais naquela época que o casamento, eles tinham, acho que essa questão da ritualística para eles era muito séria, né? Então, tudo tinha que ser perfeito, né? Você fazer uma festa de casamento e a honra para eles, né? O que as pessoas estão falando, se gostaram, se não gostaram, e depois eu até sugiro que tem um episódio do The Chosen que fala sobre as bodas de Caná e mostra ali a preocupação da mãe dos noivos, e muito legal, você vê claramente essa dificuldade toda, e a angústia que isso estava causando nos noivos, na família do noivo. Então, e principalmente porque o noivo, nesse momento, ele está querendo ganhar a confiança dos pais da noiva, da família da noiva. Então, é um monte de coisa envolvida. Então, essa angústia de acabar o vinho era muito pesada, né? Ia marcar profundamente ali aquele momento da união dos dois. Então, quando ele fala, você conhece a alegria né, conhece a satisfação de trazer alegria a um amigo, né? Ela é muito forte, essa frase, porque se não é Jesus socorrer, né? E muito pelo contrário, esse socorro dele trouxe muito mais alegria ainda, porque eles saem um peso, né? E aí, pelo contrário, ainda foi motivo de mais festa ainda, porque todo mundo viu que o vinho era o melhor ainda do que o outro, foi uma surpresa. Então, essa é a primeira parte, né, que eu penso. A segunda, tentando resgatar aqui, porque agora eu me empolguei nessa primeira.
mas tem... Se alguém quiser comentar, eu vou resgatando aqui, enquanto isso. Me ocorreu agora. A gente também que supõe que esse vinho embriagou, né? Causou embriaguez. É. Né? Às vezes não. Né? Isso. Vindo de Jesus, a gente pode esperar só coisa boa, né? Mas é coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu também estava pensando assim, essa questão que o Ramon falou aí é o que eu tinha pensado mesmo, né? Naquele momento, Jesus disse o quanto é importante você fazer um amigo feliz. E Jesus estava passando para ele o que ele realmente precisava naquele momento. Em alguns momentos, nós precisamos de algo espiritual, em algum momento, nós precisamos de algo emocional, de algo material, e às vezes até do silêncio, ou às vezes de tudo isso junto. Naquele momento, o amigo precisava do vinho, né? Esse vinho que está simbolizando? Alegria. Precisava que a festa continuasse a alegria. E foi isso que Jesus foi convidado a oferecer naquele momento. Aí ele diz o seguinte, ó, o vinho poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Vamos supor que alguém desses convidados extrapolou essa alegria e usou ele para amargura. Mesmo assim, Jesus, com a sua espiritualidade, diz: nenhuma ovelha se perderá. Jesus vai buscar esse irmão que extrapolou essa alegria onde for que ele, por todo lugar que ele esteja. Por isso que ele disse, ó, mesmo assim, jubilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar por amor ao Todo-Poderoso. Então é o seguinte, Deus nos concede toda a liberdade e todo o amor. Se eu pego essa liberdade que Deus nos deu e uso para o lado errado, eu vou sofrer as consequências. Mas o amor de Deus por mim vai continuar a todo momento. Então, essa é a leitura que eu fiz dessa passagem, desse momento aqui. Eu já lembrei o que eu ia falar. Isso aqui. Você vê que o Humberto Campos fala assim, ó, ele fala em tom profético. Então, eu acho que ele estava aproveitando para mostrar o seguinte, ó, ele veio, vivenciou todas as lições que ele deixou, se entregou na cruz, mostrou que ninguém morre, beleza. Ele veio e trouxe esse vinho aí para a gente, né? Esse vinho captoso. Vamos lembrar também que está foi o único símbolo que os espíritos pediram para Kardec colocar no Livro dos Espíritos, foi a cepa. Então, significa que tem muitos símbolos aí que a gente pode tirar. Dessa seiva, dessa árvorezinha, da uva. Mas, o que acontece? A gente pegou o Evangelho de Jesus, o que nós fizemos com isso? Né? Como se a gente tivesse feito a mesma coisa com a embriaguez do vinho que ele entregou. A gente deturpou, a gente guerreou, a gente matou, a gente torturou, a gente... Né? E ele está dizendo aqui, ó, mas não tem problema, nada vai me tirar o júbilo de ter me dedicado, né, para trazer essas verdades para a humanidade, né? Até porque cada um depois no seu momento vai também atingir o esclarecimento a partir desse caminho, né, que ele deixou para nós. Então, é tão bonito se você vê, tem uma vez eu escutei uma interpretação sobre o momento que Jesus lava os pés, que os pés significariam o sentimento. Então, Jesus tentando lavar os pés, ele estava tentando lavar os nossos sentimentos, né? As lições de Jesus são para nos ajudar a construir novos sentimentos, né? Para a gente criar sentimentos melhores. Se você pegar o jeito que o vinho era feito nessa época, as pessoas tinham que lavar muito bem os pés e elas pisavam em cima da uva. Ia pisando, e pisando, e pisando, e aquilo esmagando, e o vinho ia saindo. Então, é tão interessante que eu tenho que pegar os meus pés, os meus sentimentos puros, para produzir aquele vinho capitoso.
Então, é tanta coisa que dá para a gente, assim, extrapolar, que essa embriaguez é quando a gente não faz direito, né? E quando a gente não faz a embriaguez, a gente absorve adequadamente, aí tem um universo de alegrias, de transformações, de transmutações interiores que a gente vai atingir, né? Que lindo, é isso mesmo. É bonito, né, gente? Eu fui numa festa da uva em Jundiaí, Ramon. Meu primo mora lá e ele falou, me chamou para ir lá. E até em determinado momento eles convidam as pessoas para ir lá fazer parte desse momento, né? Tem uma tina de madeira enorme assim. Aí tem aquele pessoal tudo vestido de alemão, né? Alemão, que é o vinho. Ah, o pessoal típico lá da região. Aí ele chamou as mulheres e dançam. Aí chamou minha esposa, minha filha, elas foram lá, tiraram os pés, pisaram. Mas o vinho puro é esse mesmo, é o vinho extraído desse momento que você disse aí, é um momento que passa por enorme pressão, né? E os pés têm essa simbologia mesmo. Então é muito bonito a gente pensar não no vinho apenas como algo destilado que pode trazer a embriaguez, mas sim algo que passou por um momento de transformação, de dificuldade para sair naquele resultado final. Legal. Isso aí. Os amigos aí que não falaram, quiser falar alguma coisa. Ramon, tem como você colocar aí a passagem novamente na tela? Bom, pessoal, faltando aí 9 minutos, só fazer uma ênfase aqui nesse versículo 2, capítulo 11. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pode voltar, Ramon. Essa passagem também é interessante, aí eu pedi para o Ramon colocar, porque fala assim, que a partir desse momento, né, Jesus manifestou a sua glória e os discípulos creram nele, né? Esse creram aí, ele tem um sinônimo para os judeus de revelação. Nesse momento, a revelação realmente se consolidou. Porque se a gente pegar as passagens, a partir desse momento que aconteceu as bodas de Canaã, os discípulos realmente se uniram. Ou seja, Jesus transbordou todo o poder, vamos colocar o poder aí, né, entre aspas, divino, e a partir desse momento, o apostolado se uniu de forma que nunca mais houve ruptura. E aí a trajetória do Cristo seguiu até a cruz, e depois, mesmo após a cruz, né, mesmo com a traição de Judas, o apostolado continuou aí a sua missão. Então, por isso que eu quis que o Ramon colocasse essa palavra aí, esse capítulo. Fazendo uma correção, aquela parte na hora que está explicando que é do noivado, é do Emmanuel, tá? Se vocês concordarem, a gente pode terminar lendo o texto todo aqui, que lá está só um fragmento, e aí a gente poderia finalizar com isso. Qual livro? Está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171. Então, mas aquele outro texto que nós estávamos lendo antes é do Caibar Schutter, não é? É que ali, Nara, tem... na verdade, aquele é o roteiro do EAD, e ele é formado por Bom. vários fragmentos. Bom. Entendi. Caibar Schutter, Entendi. tem Emmanuel, tem... É porque o do Caibar Schutter eu reconheci uma hora, uma análise que ele está fazendo ali, um trecho. Mas tudo bem. Entendi agora. Qual que é, Ramon? 71? 171. Caminho, Verdade e Vida. 171, tá. Bom, vamos encerrar com ele, então. Depois, se a Nara puder fazer a prece para nós, Nara, né, após.
Eu não sei se vai dar tempo, mas de repente já dá tempo de comentar alguma coisa. Tô só achando ele aqui, tá? Palavras de mãe? Eu tô achando para poder colocar na tela. Se você tiver aí fácil, você me fala. Tem, Ramon, mas É só para ler também, mas eu quero pôr aqui na... eu já achei aqui. Achei também. Estão vendo aí? É para eu ler? Ou é Pode outro que ser. vai ler? Pode ser. Não, é porque eu não entendi a hora que você falou. Não, a gente vai fazer a leitura, depois você faz a prece, mas pode ler também. Não, pode ler vocês aí, depois eu faço a prece. Ramon, você mesmo faz a leitura? Pode ser. São palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos, igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre disse. Emmanuel. Aí na citação ele não fala que Jesus é o noivo, ele fala o Evangelho e a Terra, que representa a humanidade, né? Então é muito bonito, nossa, é muito bonito. Eu já faço a prece ou alguém vai comentar? Pode fazer? Então vamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre por ter nos deixado lições tão proveitosas e agradecer a esses estudiosos, pessoas mais sábias que nós, que nos deixam tantas lições que constituem para nós roteiros de vida, de crescimento. Senhor, a nossa gratidão é profunda por tudo isso que recebemos, mas, sobretudo, Senhor, por reconhecermos o seu grande amor por nós, por todos nós aqui da Terra,
o seu grande amor por esse planeta, que o Senhor governa com sabedoria, com justiça e, sobretudo, com infinito amor. E essa amorosidade penetra nas nossas almas, desde que nos sentimos assim, em sintonia com esse amor. Ajuda-nos a compreender cada vez mais, Senhor, e aproveitar, aurir essas dádivas sublimes que emanam do Pai, que emana do seu amor, Jesus, por nós. Ajuda-nos a aproveitar essa oportunidade, sermos pessoas melhores, colocando em prática todas essas lições maravilhosas na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso convívio com o nosso próximo. Se conosco sempre, Jesus, e permita que nos sintamos honrados em poder fazer parte do seu amor, da sua bondade. Agradecemos por tudo e é em seu nome, Jesus, que encerramos o trabalho desta tarde, sempre agradecidos. Que assim seja.